Muito bem, Josué capítulo 12. Ok, até aqui ao capítulo 12, temos aqui então a primeira parte do livro de Josué, até aqui ao capítulo 12. O livro de Josué está claramente dividido nestas duas partes. Esta primeira parte, então, é a conquista da terra. E é a parte que as pessoas gostam mais do livro de Josué. Okay? A parte, quando as pessoas... a irmã Marinette queria dizer uma coisa e eu não lhe dei a palavra, é isso? Diga. Amanhã é aniversário de Renato. Amanhã é o aniversário do Renato. E o Renato dá autorização que a gente, depois do estudo bíblico, cante os parabéns hoje? Sim. Ótimo, que bom. Gosto muito de cantar os parabéns aqui no Zoom. É mesmo muito, muito bom. Irmão Renato, faz 25 anos também. Está bem, ok. Certo. Muito bem. Então, obrigado Alexandre, por ter avisado que a irmã Marinette queria dizer qualquer coisa. Ok, então, parte favorita do livro de Josué, geralmente é esta primeira parte, a parte da conquista. A segunda parte é a parte da ocupação da terra. E na segunda parte do livro de Josué, nós vamos ver o que é que vamos ver. Vamos ver muitos nomes de lugares, muitos nomes de pessoas, muitos nomes de famílias, muitas fronteiras, etc. Aqui no capítulo 12, ele faz aqui o resumo de todos os reis que foram conquistados ou dominados. Porque até aqui ouvimos falar daqueles que foram os reis mais importantes. Mas no capítulo 12 temos a lista completa dos reis que foram conquistados ou dominados. E então, por exemplo, lá, Josué capítulo 12, versículo 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte de Hermon e toda a planície do Oriente. E depois ele começa, Seom, rei dos amorreus. Depois, no versículo 9, temos o termo de Og, rei de Bassã. Temos, no versículo, estes são os que estão para lá do Jordão. Depois, para cá do Jordão, temos então 31 reis, etc. Pronto, a gente já vai falar um bocadinho disto. Esta conquista, irmãos, esta conquista foi a conquista dos principais núcleos. Hoje chamaríamos centros de decisão, principais centros de decisão. Depois, as outras cidades destas regiões ainda tinham que ser completamente conquistadas. Mas Josué fez então o trabalho mais importante, foi dominar toda a terra. E depois então faz a separação. E então cada tribo vai receber uma parte e essa tribo tem que fazer a conquista completa. É assim que isto foi organizado. Cada tribo teria que conquistar completamente o território que recebesse. Versículos 1 a 6 foram as vitórias para o lado este do Jordão. Estas vitórias foram ainda debaixo da liderança de Moisés. Okay? Estas vitórias já foram há algum tempo. No entanto, ele aqui no registro disto, ele coloca isto ao mesmo nível destas vitórias, desta campanha de 7 anos que nós temos estado a ver. O trabalho de Deus muitas vezes é espalhado no tempo, mas o trabalho de Deus é um só. Okay?
Deus não faz o seu trabalho todo ao mesmo tempo, mas o trabalho de Deus é um só. Por exemplo, o trabalho de Deus de salvação é um trabalho só que já leva muito tempo. Mas um dia, o povo que vai ser o povo, o conjunto dos adoradores de Deus, os salvos, esse povo vai ter o seu grupo completo e vamos olhar para trás para a história e vamos ver isto como uma coisa só. O trabalho de Deus às vezes leva muito tempo, mas é uma coisa só. Neste momento, nós, quantos aqui, assim por braço no ar, quantos aqui é que já fizeram ou gostam de fazer puzzles? Assim por braço no ar. Quem é que... Ok. Ok. Temos vários braços no ar. Eu detesto puzzles. Absolutamente detesto. Não tenho paciência, começo a ficar nervoso, começo a suar, começa aqui o coração a apertar. Detesto puzzles, apetece-me atirar aquilo tudo. É horrível, horrível. Porquê? Porque a gente pega naquela peça, por exemplo, olha, um puzzle que tem assim um céu imenso, com diversos tipos diferentes de azul. Aquilo é uma coisa do demónio, aquilo é uma coisa que vem diretamente das profundezas. É horrível, horrível. E hoje em dia nós vemos peças isoladas do puzzle, mesmo no trabalho de Deus na nossa vida. A gente aqui já falámos esta noite. Porque é que Deus permite que tudo isto tenha acontecido, etc. E nós conseguimos ver alguns possíveis encaixes para algumas peças. Olha, algumas pessoas precisavam levar mais a sério, precisavam ser mais gratos pela sua igreja. Outros precisavam ser mais gratos pelo seu trabalho. Outros precisavam ser mais gratos pelas suas casas. E então Deus vai mostrando que algumas peças encaixam-se de alguma maneira. Mas, na verdade, só na eternidade é que vamos ver a imagem completa do puzzle. Vamos ver o puzzle completo, como se fosse aquela imagem da tampa da caixa. E vamos, ok, certo, está bem. E aqui temos aqui no capítulo 12 temos duas partes bem distintas, com muitos anos de intervalo, mas todas elas fazem parte da conquista da Terra Prometida. Que era uma promessa muito antiga também, esta promessa da Terra Prometida, desde o tempo de Abraão, que eles andavam a falar da Terra Prometida. E que a única coisa que eles tinham desta terra era a sepultura que Abraão tinha comprado para a sua esposa. Era o único pedaço de terra que eles tinham, que eles podiam dizer isto é nosso, e era com papel passado, escritura feita, era aquela sepultura. No entanto, Deus tinha-lhes dito que aquela terra toda ia ser para eles. E levou muitos anos, e só agora é que estamos a ver o completar disto. O ser humano, principalmente o Filho de Deus, precisa de aprender muito a paciência. Não concordam? A paciência é uma coisa que o Filho de Deus precisa de aprender a esperar em Deus, a esperar no tempo de Deus. Também saber que o tempo de Deus não é a mesma coisa que o nosso tempo. E isto é um pensamento que vale a pena nós pensarmos. Muito bem, então, nos versículos 9 a 16, temos uma lista de 16 reis, que são os 16 reis do sul da terra de Canaã, ok? Mais uma vez, a oportunidade aqui de nomes para os filhos, está aqui cheio de nomes excelentes. Olha aqui, Libna, Maquedá é um nome fantástico. Ok, depois, versículos 17 a 24, temos 15 reis do norte de Canaã. Ok? Termina no versículo 24 o rei de Tirza, 31 reis ao todo. Portanto, temos aqui uma lista
Reparem, 31 reis num território que tinha 240 km de comprimento e 80 km de largura. Este território, com 240 km de comprimento e 80 km de largura, há pessoas no Brasil que têm sítios ou quintas deste tamanho. Isto é relativamente pequeno. Há pessoas no Brasil que o quintal de casa delas tem 240 km de comprimento. Porque o Brasil é um país muito grande, ou na Ucrânia. Mas reparem, neste território, que bem pequenino, havia 31 reis, todos a guerrearem entre si, com constantes lutas entre si, etc. Esta falta de unidade entre estes reis tornou a conquista da terra mais fácil do que o povo de Israel tinha pensado. Lembram-se quando eles enviaram os primeiros espiões? Não é? Eles enviaram os primeiros espiões e o que é que os espiões... Qual foi o relatório dos espiões? Eles são muitos, eles são grandes, eles têm armas, eles são poderosos. No entanto, aquilo revelou-se, porque naquela altura, em termos da divisão política, era igual a 40 anos antes ou não, aquela divisão jogou a favor da conquista da terra. A conclusão é, eles deviam ter confiado na promessa de Deus e deviam ter avançado. O ser humano às vezes não tem toda a informação que pensa que tem. O ser humano às vezes não sabe tanto quanto pensa que sabe. E o ser humano precisa aprender a confiar mais naquilo que Deus diz. Quando Deus diz assim, descansa em mim, fazemos bem em descansar nele. Ele sabe o que diz. Quando Deus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, devemos confiar que isso é verdade. Devemos confiar. E lá está, às vezes não é imediato, mas nós precisamos de confiar mais. Houve um autor que escreveu sobre este capítulo 12, houve um autor que escreveu assim: nunca houve uma guerra tão importante por uma causa tão importante. A Batalha de Waterloo decidiu o destino da Europa, mas esta série de conquistas na longínqua Canaã decidiu o destino do mundo. Porque aquela conquista daquela terra fez com que aquele povo se estabelecesse ali e que houvesse condições para que um dia daquele povo nascesse aquele que veio a ser o Salvador do mundo. Então tudo isto está ligado neste contínuo plano de Deus para redimir um povo para o seu nome. E estas conquistas por Josué e pelo povo de Israel, de facto decidiram o meu destino e decidiram o destino de todo o mundo. Capítulo 12 é só isto. Podemos entrar no capítulo 13, mas queria saber se há alguém que tem alguma dúvida. Por braço no ar. Já temos ali o nosso irmão Vítor, seja bem-vindo. Por braço no ar, alguém tem alguma dúvida? Ok, irmã Gislaine. Na verdade, é uma dúvida que tem um pouco a ver com isso, porque das tribos de Israel, certo, que são 12, mas na verdade, como os filhos de José herdam também, então na verdade ficam 13. Eu queria saber, depois quando vai se falar das tribos de Israel, a partir de um determinado ponto, parece que sempre se diz 12. Mas como é que fica 12, sendo que são 13? E eu pensei nisso também por causa lá, depois de Apocalipse, quando vai falar disso. Esse número 12, né? Obrigado. É uma boa pergunta. No capítulo 13 vamos falar um pouco sobre isso. O número 12 é importante e, de facto, são 12 tribos, 12 grupos de pessoas que vão estar sempre a receber
a bênção. Portanto, a bênção de Deus, então, para Israel, vai estar sempre então dividida neste múltiplo de 12. Não são sempre os mesmos 12. E isto tem a ver com erros cometidos pelos antecedentes destas tribos, em que às vezes vão entrando uns e saindo outros. As alterações não são muitas, mas por exemplo, quando chegarmos ao capítulo 13 vamos falar disso. Ruben, que é o filho mais velho, a tradição era o filho mais velho receber uma porção dupla. Ruben errou porque Ruben cometeu imoralidade com uma das esposas do pai. E então isso teve consequências que todos os descendentes de Ruben pagaram por isso. E voltamos àquela ideia do pecado como sendo algo que é tão tóxico que acaba fazendo mal não só apenas à pessoa que o comete, mas também àqueles à sua volta. O pecado é destrutivo, é tóxico e deve ser sempre lidado o mais rapidamente possível, porque o pecado tem um poder destrutivo imenso. Depois nós temos José, que por causa de tudo o que lhe aconteceu, acaba por receber a bênção em duplicado que deveria ter sido para Ruben. Por isso é que os dois filhos de José são abençoados, porque José é aquele que vai receber a bênção duplicada que deveria ter sido para Ruben. Eu posso, e entre isto aqui que eu estou a dizer agora e a lista das tribos que encontramos, por exemplo, em Apocalipse, há aqui algumas outras mexidas que depois eu posso preparar assim mais cuidado e trago para a semana e então ficamos assim com a lista completa das mexidas, das entradas, das substituições, como se fosse um jogo de futebol, não é? A gente fica logo com a lista das substituições, quem é que entra, quem é que sai e essas coisas todas, porque depois chegamos a Apocalipse, a lista já é um bocadinho diferente. A ideia é esta: a bênção de Deus é uma só e Deus decide, em relação ao povo de Israel, dividir essa bênção em múltiplos de 12. Depois há quem estrague pelas suas más decisões, há quem não receba a bênção que deveria receber. Mas isto para nós também é uma lição. Okay? Porque os cristãos também têm galardões que lhes são prometidos, e os cristãos podem, pelas suas más decisões, perderem os seus galardões. E os cristãos, isso é uma coisa que o cristão deve pensar nisso. O cristão não deve viver em função dos galardões. Devemos viver em função de Deus. Mas Deus fala-nos dos galardões e Deus avisa-nos para vivermos de forma a não perdermos os nossos galardões. Portanto, isto aqui, o que acontece com as tribos é uma lição para nós em relação a isto, porque há tribos que perdem os seus galardões. Há uma tribo, quando chegarmos ao capítulo 13 vamos ver isto, há uma tribo que recebe uma porção de terra que é maior do que as outras tribos todas, que é a tribo de Judá. Mas isso também tem uma razão de ser, porque Judá é aquela tribo que tinha sido prometida, de Judá tinha sido dito assim: o cetro não se desviará de Judá. Isso significa o poder. Ou seja, Judá, o que é que Judá tem de especial? Judá não foi de Judá que veio o nosso Salvador. Jesus é descendente de Judá. E Judá, logo no início, quando o povo de Israel quando José é governador do Egito e os irmãos vêm até ele, e José diz assim: eu vou ficar com o mais novo aqui
enquanto vocês vão buscar o vosso pai. E aquilo tinha sido precisamente o que Jacó disse que não podia acontecer. Jacó diz assim: vocês levam o Benjamim, mas por favor não o deixem lá, porque Benjamim é o único filho que eu tenho da minha esposa amada e a pior coisa, eu morro. Se Benjamim não voltar, eu morro. E José olha para Benjamim e diz: olha, eu vou ficar com este. E foi Judá que disse assim: eu ofereço-me para ficar em lugar dele. E esta ação de Judá é profética, porque Judá, que é o antecessor do nosso Salvador, Judá estava-nos a mostrar uma faceta do Salvador. Ele foi aquele que ficou em nosso lugar diante da justiça de Deus. E para que eu não tenha que enfrentar a justiça de Deus, o Salvador ficou em meu lugar. Portanto, isto está tudo ligado, irmãos. E é fantástico ver esta interação das diferentes tribos. Mas eu trago-vos, se Deus quiser, essa lista completa e falamos disso para a semana. Mais alguma questão que, entretanto, tenha surgido aos irmãos? Por o braço no ar. Alguém? Alguém? Ou um comentário? Ok. Então, no capítulo 13, nós não vamos ver o capítulo 13 hoje. Pronto, já podem respirar de alívio, ok? Estejam à vontade. Mas, só para introduzir este capítulo, então é aqui que começa este trabalho de Josué, que foi agora dividir a terra. Josué passou de soldado para administrador. Josué, nesta altura, não se sabe bem a idade que tinha, mas teria entre 85 e 100 anos de idade. Ou seja, era uma pessoa com uma idade já muito avançada, e esta era uma tarefa mais apropriada para o estado da vida em que ele estava. E aqui vemos que Deus dá-nos responsabilidades de acordo com as nossas capacidades. Portanto, há pessoas que às vezes dizem assim: mas porquê é que eu não posso ser igual ao, porquê é que eu não posso ser igual a, porquê é que eu não posso fazer aquilo que a outra? Deus distribui-nos as nossas funções, as nossas responsabilidades, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com aquilo que temos à nossa disposição, de acordo com aquilo que nós podemos fazer. E aqui vemos algo muito interessante, que é: todos têm lugar e ninguém deve ser colocado de parte. Se pensarmos naquilo que é a obra de Deus, né, e no nosso tempo a obra de Deus está focada na igreja local, mas se pensarmos disto que é a obra de Deus, não há aposentadoria nem reforma na obra de Deus. Okay? Todos têm lugar. E é isso que eu acho maravilhoso, até porque nós vivemos numa cultura que tende a descartar os mais velhos muito rapidamente. Rapidamente demais. Antes, as pessoas acabavam por passar os seus anos prateados em casa, e as pessoas despediam-se dos seus familiares em casa. Hoje em dia vivemos numa cultura quase sanitária, em que já não vemos ninguém quase ficar doente, em que já não vemos ninguém sequer morrer, em que parece que só vale aquele que é saudável, porque se estiver doente mandamos-lo para o hospital e vamos vê-lo ou não. E se estiver velhinho, pomos no outro lado qualquer e vamos vê-lo ou não. Na obra de Deus há uma coisa maravilhosa, que é, de acordo com a capacidade de cada um, Deus dá-nos coisas para fazer. Nem que seja orarmos uns pelos outros. Há muitos crentes já idosos que passam o seu tempo ocupados a levar outros em oração diante de Deus. E esse trabalho não é menos importante
do que o trabalho de quem está a ensinar, de quem está na liderança, etc. Portanto, acho muito interessante. Josué é o soldado, mas Josué velhinho também é o administrador, também está sentadinho à secretária a fazer um trabalho que também é importante. Estas passagens que vamos ler aqui no capítulo 13, isto é como se fossem escrituras de propriedades, ok? Aquilo que vamos ler é: a terra deste vai daqui até ali, a terra deste faz fronteira com este e com aquele. Isto é como se fosse uma escritura. Okay? Por braço no ar, quem é que já leu uma escritura de uma propriedade? Quem é que já leu? Ok. Há pessoas. Ok. Ok. Uma escritura é assim. É assim. Pode parecer uma coisa chata. Estes capítulos às vezes podem parecer chatos, mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Para quem esteve tanto tempo à espera de uma terra que existia apenas enquanto promessa, ter finalmente uma escritura na mão era algo que não era tão pouco importante assim. Quem sonhou ter uma terra e viveu primeiro na escravidão do Egito, depois a caminhar no deserto de um lado para o outro, e agora finalmente dizer assim: olha, está aqui o papel, vai para a tua terra. E depois de tudo o que eles tinham passado, eles agora iam o quê? Iam construir casas, assentar, cultivar as suas terras, constituir família, viver em paz na sua própria terra. E isto é especial. Portanto, vamos ler aqui coisas, se calhar, que vão nos chatear um pouco, mas para aquele povo, ter finalmente a escritura da sua terra na mão era algo muito, muito especial. E é algo muito humano, esta ânsia de... o ser humano tem uma ânsia por estabilidade, por segurança, o ser humano tem esta vontade. Ter o seu próprio canto. Né? No Brasil acho que é assim que se diz, ter o seu próprio canto. O ser humano tem esta vontade. Ter um lugar onde pode estar seguro, onde pode estar despreocupado, ter o seu próprio lugar, os seus papéis, as suas fotos, os seus quadros na parede. O ser humano tem esta ânsia e isso é natural. E há aqui duas ideias que às vezes entram em conflito uma com a outra. Primeiro, a gente ouve às vezes dizer assim: não ponhas demasiada esperança neste mundo porque as tuas ânsias só vão ser cumpridas no céu. Certo. É verdade. A completa satisfação desta vontade que nós temos de pertença e de segurança e de paz, a completa satisfação disto vai ser no céu. Não é? E no céu vamos ter o nosso canto. Jesus disse que ia preparar-nos mansões e vai ser extraordinário, vai ser fantástico. E isso é algo que devemos estar desejosos disso, não há dúvida. Até porque no céu não há morte, nem dor, nem doença, nem coronavírus, nem Covid-19. No céu vamos ter tempo para fazer tudo o que não tivemos tempo para fazer aqui. Ótimo. Venha daí essa eternidade, não é? Ao mesmo tempo, também podemos dizer que nesta vida, em Cristo, podemos já experimentar verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeira segurança. Isso não é ficção. Isso não é algo para ser adiado. Não podemos deixar, às vezes já se têm levantado líderes religiosos mal intencionados que dizem assim: não tens nada que ter alegria nesta vida. Não tens nada que ter paz nesta vida. Não tens nada que ter descanso nesta vida. Tens é que trabalhar. Porque essas coisas todas é tudo no céu. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia tem muitas promessas especiais no céu, mas a Bíblia diz
que em Cristo já podemos experimentar gozo e paz e alegria e satisfação. São promessas, é algo real. Há alegria na vida cristã. A vida cristã não é para ser vivida de forma macambúzia. Existe esta palavra do outro lado do rio, macambúzio? Existe? Macambúzio, não? A vida cristã não é para ser vivida de forma triste, para baixo. Há verdadeira alegria na vida cristã e essa alegria deve ser buscada e essa alegria encontra-se em Cristo. Muito bem, mas vamos ver isso tudo no capítulo 13 para a semana. Dúvidas?